Olá, saudações arnutianas. Eu sou Wilson Gadelha e este é o canal do Instituto Arnute Arquibal. Nosso instituto tem como meta ajudar na busca do autoconhecimento e no despertar para uma consciência cósmica. Antes de mais nada, pedimos para que curta o nosso vídeo dando um like, inscreva-se no nosso canal para receber em primeira mão as notificações e compartilhe com seus amigos e amigas. No vídeo anterior, vimos que antes de ser Terra, Gaia passou por 3 fases ou encarnações. A fase Saturno, a fase Sol, a fase Lua, para depois chegar na fase Terra. Vamos falar um pouco sobre a fase Saturno, desenvolver um pouco mais esse tema. O corpo físico de Saturno era um corpo calórico, sutil, tênue e etéreo. Na fase Saturno, por mais que se percorresse toda a extensão do espaço ocupado por ele, não se encontraria um único gás capaz de exercer uma pressão. Não existia nenhum corpo sólido, líquido, gasoso, no qual se percebesse qualquer luminosidade. O corpo físico de Saturno era, como já dissemos, calórico, sutil, tênue e etéreo, sendo um rudimento do atual corpo físico mineral. A vida humana se relaciona com o ambiente. O local onde a vida se desenvolve é influenciado por fatores ambientais locais. Em todo o universo, temos 4 forças que modelam todas as formas: a gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear forte e fraca, vão determinar as várias formas da natureza. Então, as várias formas da natureza, como vimos no experimento de quimática, onde nós vimos que, ao mudar a frequência da onda, surgem formas diferentes. Tais mudanças de frequências são diferenciadas através da força da energia sexual, no caso das vidas que se manifestam em cada mundo. A gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear forte e fraca vão determinar as várias formas das várias espécies humanas, por exemplo, espalhadas por todo o universo, mostrando que os corpos físicos, eles vão evoluir junto com seus respectivos planetas e sistemas solares. Em cada mundo, existe um valor diferente, por exemplo, para a força de gravidade. Essa força de gravidade, na medida que incide nos corpos em formação, vai modelar esses corpos, dando aspectos físicos diferentes, manifestando características particulares para os seres que habitam em cada um desses mundos. A forma do planeta e do ser humano atual não teria surgido se não tivesse sido preparada pelos fatos evolutivos anteriores. Então, dentro da incorporação planetária anterior, se desenvolveram seres que já possuíam os 3 corpos mais densos: o físico, o etérico e o astral. Como também os precursores dos seres humanos, que ainda não possuíam um eu espiritual, que foi fruto de um amadurecimento e da espiritualização do planeta, fazendo brotar na Terra todos os germes dotados com os corpos físico, etérico e astral. A evolução terrestre
nós podemos dividi-la basicamente em 2 períodos. No primeiro período, a Terra aparece como a reencarnação do estado planetário anterior, tendo início, então, um processo de espiritualização, onde começa a brotar os germes do corpo físico, do etérico e do astral. E no segundo período, tem início com o amadurecimento dos corpos físico, etérico e astral através de um processo de espiritualização. Com isso, um eu espiritual se acopla a esses corpos e passamos a ter a vida tal qual nós conhecemos hoje como seres humanos. Antes de ser planeta Terra, como já dissemos, o planeta Terra atravessou 3 estados planetários ou encarnações, Saturno, Sol e Lua. Entre um estado e outro, tivemos se intercalando estados intermediários de espiritualização. Nessas fases, os corpos físico, etérico e astral evoluíram animicamente e sem consciência. Com a chegada da fase Terra, tem início a espiritualização da Terra, ou a espiritualização de Gaia, à medida que o eu preenche de consciência esses 3 corpos inferiores. Surgem no plano inferior a alma da sensação, a alma do intelecto e a alma da consciência. No plano superior, temos a manifestação de uma identidade espiritual. Temos a manifestação também de um espírito vital e a formação do homem-espírito ou do ser humano espiritual. Todo esse movimento é fruto do descenso do eu espiritual, que acompanhou a evolução anímica do planeta terrestre físico, onde de início era uma entidade cósmica espiritual, e tudo que se relaciona materialmente com o planeta Terra se condensou daquilo que antes lhe estava espiritualmente ligado. É o que vamos demonstrar daqui para frente. Na fase Saturno, em cada ponto do espaço se sentiria sem qualquer impressão do exterior. O corpo de Saturno ele é calórico, sutil, tênue e etérico. É um rudimento do atual corpo físico mineral. Ainda não existia qualquer coisa ou criatura mineral, vegetal, animal ou hominal. O corpo físico mineral que se formou pela integração entre o corpo físico saturnino, interagindo com as substâncias sólidas, líquidas e gasosas, foram se formando mais tarde, em outros processos, em outras encarnações do planeta que vieram depois da fase Saturno. O estado de Saturno tem uma atmosfera espiritual, ou como nós caracterizamos, um céu anterior. Lembra que falei da malha? O que está antes da malha é o céu anterior, o que está abaixo da malha, que vem a partir da malha, é o céu posterior. Então, esse estado de Saturno, nós tínhamos um céu anterior atuando dinamicamente na formação e no desenvolvimento desse planeta, por ser povoado de seres. Então, houve uma integração entre os corpos calóricos de Saturno com os seres espirituais. Os corpos saturninos eram de uma materialidade que era incapaz de refletir qualquer coisa. Então, os seres espirituais, chamados Quiriótetes, ou espíritos da sabedoria, emanaram de si vitalidade. Assim, os corpos saturninos desenvolveram a qualidade de espelhar a vida. Apesar de não ter vida, aquela vida que vinha de Quiriótetes se refletia nele e refletia por todo o planeta na sua fase Saturno,
por Gaia na sua fase Saturno. E com isso vivificavam o espaço celeste circundante, e dessa forma o mundo saturnino, apesar de não ter vida, passou a refletir animicamente a vida que era emanada pelos Quiriótetes, ou espíritos da sabedoria. A ação dos Quiriótetes vai criar um ambiente favorável para que, entre outras, se dê a ação dos tronos, que são os espíritos da vida ou espíritos da vontade. Então, os corpos saturninos começam a refletir a vontade de gerar a vida. Vida é movimento. Então entram em ação os espíritos do movimento ou espíritos da virtudes, do grego dynamis. Os corpos saturninos, a partir daí, eles vão começar a refletir a vida que é emanada pelos Quiriótetes e a vontade que vem dos tronos, que emana dos tronos. Dynamis vai exteriorizar emoções, sentimentos, bem como outras forças anímicas, tais como antipatias e simpatias. Tudo isso, Saturno inteiro, se torna um ser anímico. Então veja que o mundo anímico, que é esse nosso mundo, assim como todos os nossos corpos, são anímicos e nascem nesse contexto. Aqui é onde ele brota, como se fosse o espermatozoide fecundado no óvulo. Dynamis faz Saturno parecer um ser dotado de alma. Por quê? Porque ele está irradiando para o espaço celeste simpatias e antipatias. Após algum tempo da dinâmica de Dynamis, tem início a atividade dos Elohims, ou potestades, ou espíritos da forma. Suas formações sensitivas são precipitadas no espaço cósmico e Saturno começa a se parecer como uma laranja separada pelos gumes, pelos seus bagos. Saturno começa a ter seres saturninos individuais que não têm uma vida independente, nem alma própria. Eles apenas vão refletir a vida e a alma desses habitantes do céu anterior. Esses seres têm um eu espiritual, porque eles já passaram por processos evolutivos em outros mundos, e esses seres transmitem sua própria essência vital para os seres saturninos. Essas essências são enviadas para o espaço cósmico, então é algo semelhante ao efeito da personalidade humana atual. Por isso é que esses espíritos são chamados de espíritos da personalidades ou arqueus. Então, o corpo mais denso dos arqueus é o corpo astral. E esse corpo astral, que é o mais denso, vai transmitir a aparência do caráter de personalidade às aparências corporais de Saturno. Como nos corpos saturninos só existe imagem reflexiva, só reflete, sem personalidade, é como se fosse só a casca da personalidade se formando, para futuramente se tornar uma personalidade também. Já os espíritos da personalidade, ou arqueus, eles têm uma personalidade efetiva e fazem com que suas essências sejam refletidas pelos corpos saturninos, gerando uma sutil substancialidade de calor saturnino. Pois em Saturno ainda não existe qualquer interioridade capaz de conter qualquer substância, estrutura ou função.
Como o corpo mais denso dos espíritos da personalidade é o corpo astral, junto com o eu espiritual, suas vivências não podem ser expressas em corpos físicos ou etéricos. O calor saturnino lhes transmite uma consciência reflexiva, que lhes dá consciência do eu. Então, os espíritos da personalidade são seres humanos em condições diferentes, pois atuando em Saturno com seus corpos astrais, eles vão viver como se estivessem em constante estado meditativo, como se eu tivesse aqui fechado os olhos e entrasse em estado de meditação. Então, esses seres, nessa vivência de Saturno, só é possível eles viverem nessa qualidade. Com o passar do tempo, tem início uma espécie de vida interior no mundo de Saturno. Como o corpo mais denso dos espíritos da personalidade é o corpo astral, junto com o eu, suas vivências não podem ser expressas em corpos físicos ou etéricos. Né? Então, como nós dissemos, essa vivência no mundo de Saturno passa a ser só uma vivência interior, como em estado meditativo. Começa aqui e ali uma vida luminosa que ora acende, ora apaga, fazendo surgir um trêmulo similar, e surge naquele lugar relâmpagos oscilantes, onde os corpos de Saturno começam a cintilar, a resplandecer e a irradiar, favorecendo a ação dos espíritos do fogo, ou como tem lá na Bíblia, os arcanjos. Então, os espíritos do fogo são chamados de arcanjos. No intercâmbio entre os arcanjos e os corpos calóricos de Saturno, são incorporados os órgãos sensoriais humanos para evolução. Então, nesse estágio, os órgãos sensoriais humanos apresentam somente arquétipos luminosos dos órgãos sensoriais. Então, mudanças magnéticas da atividade solar e do espaço promovem alterações no pulsar natural da Terra e do Sol. Então, são monitoradas e orquestradas por tipos de mentes que vão ajudar na evolução da consciência de Gaia e, assim, na consciência da própria humanidade. Vejam que o desenvolvimento de Gaia e o desenvolvimento da humanidade é a mesma coisa. Nossos corpos pertencem a Gaia. O meu corpo não é meu, o meu corpo é de Gaia. O meu eu atua sobre esse corpo. Então, atuando no tecido do espaço-tempo, vai promover um efeito sobre a mente, sobre as emoções e sobre a psique. E sobre os corpos, né? Os corpos, tanto físico como os corpos sutis, principalmente, no caso do corpo físico, no cérebro e no sistema nervoso central. E no DNA e no RNA, para poder passar essa informação de geração a geração. No próximo vídeo, daremos sequência aos fatos e fenômenos que se desenvolveram na fase Saturno que antecedeu o nascimento do planeta Terra. A nossa intenção é apresentar os principais aspectos do mundo anímico que deu origem a Gaia e todas as formas de vida deste mundo, que é o mundo anímico, que vindo da malha da criação desenvolveu Gaia e todas as formas de vidas desse mundo. Se você está gostando dos nossos vídeos, curta os nossos vídeos e compartilhe com seus amigos e amigas. Vamos divulgar essa visão de mundo que parte da leitura do universo akáshico. Não deixe de assistir os vídeos anteriores, porque quando nós começamos a falar sobre o universo anímico, nós estamos seguindo uma sequência.
e no final nós vamos fazer um fechamento. Então, nesse fechamento, se a pessoa não tiver essa base que nós estamos trabalhando agora, ela vai ter mais dificuldade para compreender. Então, o mundo acástico, ele mostra como surgiu e qual a natureza desse mundo. Espero que vocês estejam conosco no próximo vídeo. Abraços fraternos a todos e saudações arnutianas.